Olha, a gente vai mergulhar hoje numa história que é bem dramática e que revela um conflito fundamental sobre o que é ter fé. É um verdadeiro confronto, sabe? Entre duas visões de mundo completamente diferentes. E no centro de tudo isso, tem uma figura super fascinante: Simão o Mago. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma única pergunta. Será que o poder divino, sabe, a bênção, o favor de uma força maior, será que isso é tipo uma mercadoria? Algo que dá pra comprar? Essa questão que tá bem no coração da nossa história de hoje. Então, para a gente entender direitinho esse conflito, tem um termo que é chave aqui: religião mercantilista. Pensa nisso como se fosse uma fé baseada na troca, quase um mercado mesmo. A lógica é: a pessoa faz alguma coisa, paga um preço, seja com dinheiro, rituais, um esforço gigante, e em troca, espera uma reação bem específica de Deus. A ideia central é que dá para controlar o resultado, entende? Beleza, o palco da nossa história é a cidade de Samaria. E é exatamente lá que duas formas de poder muito, mas muito diferentes estão prestes a bater de frente. Então, olha só esse cenário. De um lado, a gente tem Simão, o mago. A fonte do poder dele, bom, era feitiçaria, ilusão, mágica. Ele impressionava tanto a galera que era chamado de o grande poder. Agora, do outro lado, chega Filipe, o evangelista. O poder dele vinha de um lugar completamente diferente. E o impacto era real, palpável. Curas de verdade, que traziam, como o próprio texto diz, uma grande alegria para a cidade inteira. Dá para sentir a diferença? É um contraste gritante entre a ilusão e a transformação real. E é aqui que a história dá uma virada e fica ainda mais interessante, porque o Simão, ao ver esse poder todo do Filipe, parece que se converte. E ele segue a cartilha, sabe? Ele acredita na mensagem, ele é batizado, ele passa a andar junto com o Filipe, observando tudo, ele testemunha os milagres. Assim, olhando de fora, parecia o convertido modelo, perfeito. Mas a pergunta que fica é: será que era para valer? Pois é, essa aparente conversão está prestes a ser colocada à prova, e com força. A chegada de novas figuras importantes na cidade vai acabar revelando qual era a verdadeira mentalidade do Simão. E quem chega? Os apóstolos Pedro e João, direto de Jerusalém. A missão deles era séria. Eles precisavam conferir se essa fé que estava explodindo em Samaria era a mesma, era autêntica. Então, eles oram e, através da imposição de mãos, os novos convertidos ali recebem o Espírito Santo. Pronto. Era exatamente a confirmação que eles estavam buscando. E é exatamente nesse momento que a mentalidade do Simão vem à tona de um jeito chocante. Quando ele vê esse poder sendo transmitido de uma pessoa para outra, a reação dele é tentar comprar. É isso mesmo, ele oferece dinheiro. E olha o detalhe aqui que é crucial. Ele não queria pagar para receber o Espírito. Não, ele queria comprar a habilidade de conceder o Espírito a outros. Ele queria a autoridade, o poder de usar essa força como uma ferramenta. Bom, essa proposta indecente do Simão vai provocar uma das respostas mais duras de toda a narrativa. A história chega agora no seu clímax. E a resposta de Pedro é, nossa, é demolidora. Ele olha para o Simão e diz na lata: pereça você com o seu dinheiro. A expressão no idioma original é pesadíssima. É quase como dizer, vá para o inferno com a sua grana. E o ponto não era o dinheiro em si, entende? A ofensa real era a mentalidade por trás da oferta. Era essa ideia de que um dom gratuito de Deus pudesse ser transformado numa mercadoria, em algo para se comprar e vender. Então aqui a gente chega no ponto central da coisa toda. O problema do Simão não estava nas ações externas dele. Poxa, ele foi batizado, seguiu os rituais, fez tudo certinho, aparentemente. O problema, como o próprio Pedro aponta, era interno, era o coração dele. Era uma mentalidade que não via o divino como uma relação de graça, mas sim como um poder para ser comprado, possuído e, no fim das contas, controlado. Esse confronto, então, serve como uma ilustração perfeita de duas maneiras completamente opostas de se relacionar com a fé. Bora olhar essa comparação lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a religião mercantilista. Nela, o ser humano está no controle. O fundamento é o que nós fazemos para que Deus reaja. O objetivo é possuir o poder, manipular. Agora, olha só a inversão total no Evangelho da Graça. Quem está no controle é Deus. É Ele quem tem a iniciativa. O fundamento não é o que a gente faz, mas o que Deus já fez por nós. A gente não busca possuir o poder, mas se submeter a Ele para ser transformado. Ou seja, a gente não provoca uma reação, a gente responde a uma ação que já partiu de Deus. A lógica é completamente invertida. Ok. Então, se essa abordagem de compra e venda na fé é totalmente rejeitada,
qual é a alternativa? Para onde essa história toda aponta? A resposta está toda contida numa única palavra: graça. Graça, por definição, é um presente, é uma dádiva, é uma iniciativa que parte do divino, não da gente. Não é um salário que a gente ganha pelo nosso esforço. E também não é um produto que está na prateleira esperando para ser comprado. É um presente. E um presente a gente não conquista, a gente só recebe. E essa talvez seja a ideia mais poderosa de toda essa história. É a inversão completa da lógica do Simão. A graça não se conquista, ela se recebe. O que tem de mais valioso na vida espiritual não é algo que se arranca na marra, mas sim algo que se recebe de coração aberto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Uma pergunta que vai muito além do contexto religioso, sabe? Se a gente olhar para as nossas vidas, para as nossas relações, para a nossa busca por aceitação, por sucesso, onde será que a gente está agindo como Simão? Em que áreas a gente tenta negociar, barganhar ou comprar aquilo que na verdade só tem valor quando é um presente, dado e recebido livremente? Fica aí a reflexão.